Agora nas escolas, vocês estão, no caso, os professores encontram crianças, adolescentes um pouco sem, sem estrutura, né? Uma estrutura familiar um pouquinho mais acolhedora, um pouquinho mais rigorosa, rígida, né? Que corrige, porque não só o ensinamento está sendo transferido para a escola, não, os professores não estão sendo mais só educadores, eles têm que, não estão sendo mais os que ensinam, né, corrigindo, eles estão tendo que educar, né, e isso é difícil. Então, como professora, eu posso falar isso bem melhor na prática, né, que gastamos mais tempo ao educar uma criança, ao educar o ser humano, do que o próprio ensinar, né? Porque exige silêncio, exige prestar atenção. Eu sei que para uma criança, às vezes prestar atenção é difícil, mas se for ensinado em casa, o respeito, né? Quando eu era criança, no meu tempo de criança, né? Se eram respeitados, os pais eram bênção, né? Pedia bênção para os pais, para os avós, para pessoas mais velhas. Tinha a educação de dar o assento às pessoas mais velhas. Então, na própria escola, os professores eram mestres, né? E isso deixou. Agora, praticamente, é como se os professores tivessem que educar as crianças, que ensinar as crianças, que até trocar a própria roupa das crianças, né? Os pais estão transferindo, infelizmente, alguns pais, não vou generalizar, mas a maioria dos pais estão transferindo o que é deles para professora, pro professor, né? Então, educar é família. O ensinar é da escola, mas os pais também podem ensinar, né? Porque tem tarefas de casa. Então, para ter, já os professores já mandam tarefas de casa, não é para, porque não quer dar aula. Não. Eles mandam tarefa de casa exatamente para ter essa união. Os pais saber o que as crianças estão aprendendo, para estar auxiliando as crianças nessa etapa também, tá bom? Mas cansa às vezes, é desestimulante, tanto a remuneração, igual eu falei, trabalhos dobrados. Tem pais que acham que professor não tem vida social, que professor não tem família, né? Porque quer, já ouvi de deixar criança final de semana, feriado, né, em escola. Então, já vi existem várias histórias de educadores que já já apanharam de crianças, já apanharam de adolescentes, de jovens, né? Vocês veem o tempo todo isso no, nas redes sociais. Então, a falta de limite, né? Porque os professores somente param. Quando a criança está batendo ou a criança está ameaçando, o professor só tem que parar, porque se o professor for fazer alguma coisa, segurar a criança, já vão insinuar que o professor está batendo naquela criança. Não, o professor só está se defendendo, né? Então, é complicado. E aí você fala com os pais, alguns pais, e não há mudança, né? Então, tem reunião de pais, tem reunião da escola com os pais, tem várias coisas para poder mudar, para poder verificar qual o motivo daquela criança ser assim, né? Ser um pouco mais, no caso, violenta, um pouco mais com falta de paciência, ou aquele que tem que ser a última palavra, né? O professor pede silêncio só para ensinar o ABCD, né? Para ensinar a escrever, para ensinar tudo. Então, na escola você aprende muito sobre a vida também, né? Mas as crianças não querem, não aceitam isso e pegam aquela raiva e jogam, né? Então é difícil trabalhar. Agora a gente tem que trabalhar o psicológico das crianças e dos adolescentes, porque a maioria ou vive em violência. Eu não sei como é o caso com os pais, mas o que desanima, que cansa é você tentar, né? Você acaba modificando, às vezes, durante a semana toda,
você modifica, tenta modificar uma criança até que final de semana, na outra semana eles voltam novamente do jeito que estavam. Então é desgastante. Então muitas pessoas estão saindo da parte da educação porque você desenvolve várias coisas, você tem que tomar vários remédios calmantes, você às vezes não tem vontade de trabalhar. Fala, meu Deus do céu, eu amava cuidar de criança, mas agora tá difícil, porque a última palavra que tem é deles, é eles, sabe, responder, falar coisas que não são da própria idade ou que são muito fortes, ameaçar, bater em professor. Tem professor que lógico, eu não vou defender todas, mas que perde a paciência e acaba ou segurando muito forte, ou, né? Isso daí não tem justificativa, mas tem adolescentes, crianças e jovens que levam ao limite, né? Que é exaustivo. Você falar, por favor, obedeça, por favor, né? Vamos ficar em fila, por favor, não faça isso. Aí você fala, você pede, ai, guarda esse brinquedo. Continua trazendo brinquedo. A gente pede para os pais, não tragam, porque tira o foco. Continua trazendo. Isso e aquilo, eles querem exibir, né? Eles querem brincar ali, mas ali os pais tinham que ver também, conscientizar, a deixar algumas coisas em casa, né? Ali é só lugar de estudo. É lógico que existe tempo para recreio, existe tempo para isso, mas aí a própria escola tem bolas, tem um monte de brinquedos ali, né? Existe o dia do brinquedo que eles podem trazer, mas colocar ali na mochila das crianças alguma coisa que possa distraí-los ou que deixe eles mais nervosos ou que é cansativo, porque as professoras têm que ficar pegando e colocando e falando para os pais e não adianta, no outro dia tá de volta. Então é cansativo, é um trabalho cansativo, tá? Então é muita fé, muita determinação, muita calma, porque muitas pessoas falam que professora não trabalha, trabalha em dobro. Porque final de semana a gente tem que fazer planejamento, corrigir prova, fazer lembrancinhas, reuniões, várias coisas. Ah, é porque trabalha só de segunda a sexta. Não, trabalha praticamente o tempo todo e a cabeça não para, porque você tem que criar coisas, você tem que fazer coisas, né? Para distrair, imagina distrair crianças, né? Foco às vezes deles são 5 minutos, 10 minutos. Então você tem que fazer várias coisas para receber um salário pequenininho e nenhuma consideração. Não por parte da escola, mas por parte às vezes dos pais, que falam que ameaçam, que falam que o professor tem que educar mesmo, e estão tirando o que é deles e transferindo para o professor. Tá bom? É só um pouquinho do desabafo de como está sendo muito estressante ser professor nessa era digital, nessa era fácil, de brinquedos fáceis, de consumismo fácil, de tudo que quer tá ali, né? Eu quero, tem. Do não, né? Do sempre sim. Então tá difícil. De querer sempre ganhar, querer sempre ser o primeiro. Então tá meio complicado, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Até.